Começamos essa edição de Agricultura BR falando a respeito de mercado pecuário, falando um pouco a respeito da movimentação que tem sido mais positiva, mais favorável ao pecuarista. Não é que você tem ali uma solução de todas as questões que já ocorreram, mas é uma melhora que tem sido vista nas últimas semanas, principalmente no acumulado dos últimos 30 dias. Para falar a respeito deste assunto e também como é que vem esse momento já considerado de entre-safra, chegando próximo ao auge da entre-safra, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Iberville Neto, ele que participa conosco nesta edição, ele é da HN Consultoria e participa conosco aqui do Agricultura BR. Iberville, um prazer falar contigo mais uma vez, e temos um cenário em que as escalas de trabalho na indústria ficaram menores, nós temos uma menor volume de boiada disponível para o mercado e o clima está sendo muito severo no centro-oeste brasileiro, que tem de certo modo, prejudicado bastante as pastagens também. Como é que está o desenho deste momento da pecuária brasileira, Iberville? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É um prazer. Fabiano, realmente, do início de setembro para cá, a gente teve um enxugamento da oferta de gado e como, apesar das quedas de preços internacionais, o boi tinha caído mais. Então, os frigoríficos, eles tinham espaço para pagar mais pela arroba, o que não ocorria era um enxugamento de oferta, então eles não precisavam pagar mais. A oferta deu uma enxugada em setembro e nós temos observado esse mercado bem mais animador, embora, como você tenha dito, ele não recuperou o que foi perdido de precificação ao longo do ano, mas perto do que a gente teve ali próximo de R$200, a gente está falando de 240, já é uma melhoria importante, né? Então a gente está com esse cenário agora de olho nessa oferta de gado que vai vir nos próximos meses, que tem no confinamento uma parcela importante da composição. E só que o confinamento, a gente tem um ponto importante de ser destacado, que esse confinamento que vai sair nos próximos meses é aquele confinamento de quem fechou lá em julho e agosto, que o mercado estava derretendo. Então, na nossa visão, esse volume de gado confinado que deve chegar nos próximos meses, ele deve ser menor do que se esperava há alguns meses, né? Tá certo, Iberville. Iberville, em relação à disponibilidade neste momento de animais, e vou perguntar também sobre carne bovina no atacado paulista, principalmente. Como é que está esse alinhamento em relação aos preços que nós temos visto também uma alta no atacado de São Paulo? Isso está dando para acompanhar? Como é que isso vai influenciar o mercado doméstico brasileiro em relação ao consumo? Fabiano, último trimestre do ano é o período de melhor consumo, então nós temos contratações temporárias, 13º, isso tudo colabora com o escoamento. E quando a gente pensa no que tem acontecido aí nas últimas semanas, o boi tem subido, mas o atacado também tem se recuperado. Então, o boi até subiu num ritmo mais forte, mas o frigorífico vinha observando margens historicamente muito altas, considerando relação de atacado versus preço do boi, mercado doméstico. Então, margens ali com aquela queda do boi historicamente altas. O que vem acontecendo desde então? O boi subiu um pouco mais, o atacado subiu, mas subiu um pouco menos, só que a gente ainda observa margens historicamente interessantes para a indústria. Tá? Então, como resultado disso, a gente tem a expectativa de que se a oferta exigir, o frigorífico tem espaço para pagar mais pela arroba sim, só que de olho na oferta, tanto por essa chegada de confinamento, que a gente tem que ficar de olho no volume que vai chegar de confinamento, já está chegando, claro que a entre-safra já começou do que diz respeito a chuvas, né, que é o período de maior volume de entrega de gado confinado, a gente começa a observar a partir de agosto o maior volume de saída desses animais, mas com a ponderação da pouca atratividade afetando o que deve vir ainda por aí de oferta de gado de coxo. Então, no que diz respeito ao escoamento, a gente tem expectativas positivas para o último trimestre. As exportações, agora em setembro, tiveram o terceiro melhor volume da história. Então, a gente não está falando de exportações com preços elevados, mas como o boi caiu muito e o preço da carne também caiu no mercado internacional, a associação disso mantém ali uma relação de troca para a indústria
dentro de um histórico razoável. Então, a gente também não está falando de indústria apertada para mandar carne para fora. A questão é agora como que isso vai se comportar nos próximos meses, esse escoamento no mercado internacional, que na nossa visão tem espaço para ainda sair bastante carne em 2023. Ele vou continuar questionando a respeito desse ponto, principalmente das exportações brasileiras. Nós sabemos que a China vai voltar na segunda-feira, nesta próxima segunda-feira nós vamos ter a China no dia 8, no dia 9, voltando para o mercado internacional, depois de uma semana de feriado, né, semana de ouro da China. E vamos ter também, em breve, né, no ano que vem, nós temos o cenário deles lá do Ano Novo Chinês, que também é um período longo de comemorações, e eles fazem estoques de produtos. Nós podemos ver um volume de contratos sendo negociados pela indústria exportadora um pouco mais intenso neste período, ou ainda, esses contratos já podem até ter sido já pactuados? A expectativa, a curva normalmente é de que em setembro, outubro, novembro a gente tenha bons volumes enviados de carne que já foi negociada, para chegar lá no início do ano, ser distribuída e estar lá disponível para o período de melhor consumo, que é o Ano Novo Chinês, o Ano Novo Lunar, que acontece no início do nosso ano, aqui no nosso calendário. Então, esse é um ponto realmente positivo do ponto de vista de escoamento de demanda por gado. E outro ponto também, Fabiano, como você bem comentou, esse feriado lá que está acabando, ele é um feriado normalmente no qual se observa muita viagem. E pela situação um pouco mais cautelosa da economia chinesa, os analistas ali que focam mais na China, eles têm expectativas de que as viagens sejam substituídas, entre aspas, né? Mas sejam menos viagens e mais consumo. Isso pode ser positivo para o nosso meio aqui, para o nosso setor, porque pode fazer com que os atacadistas, os traders chineses, saiam desse feriado com um volume adicional a ser reposto, que seria interessante para a gente. Vamos acompanhar, mas isso aí ameniza um pouco essas notícias negativas do ponto de vista de economia chinesa, com toda essa cautela que tem sido levantada em relação a esse mercado. Então, seria uma ponderação aí a respeito dessa sazonalidade do nosso maior comprador. Vili, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, no seu entendimento, o boi gordo segue subindo e segue subindo até quando a gente deve ver um cenário como esse? Fabiano, é aquela questão, né? A nossa expectativa, a gente traça oferta, demanda e tenta chegar num resultado aqui, numa expectativa consolidada, mas para o produtor sempre trabalhar sabendo das possibilidades de trava, isso que eu quero dizer que é para travar no preço futuro atual? Não, mas ele tem que saber da possibilidade de trava e na nossa visão o momento seria para travar usando um preço mínimo. Por quê? E aí eu respondo a sua pergunta. Porque considerando que a gente tem ainda a expectativa de o mercado poder evoluir um pouco, eu diria que um preço mínimo garantiria que esse produtor consiga absorver uma possível alta, uma continuidade dessa alta, porque essa continuidade de alta ela pode trazer também uma valorização da reposição, que a reposição veio o mercado muito largado ao longo desses últimos meses, né? Então a gente já tem observado uma procura consistentemente maior por animais para terminação e se o produtor travar só o preço de venda, ele vai ter uma dificuldade ali se essa reposição efetivamente ganhar mais fôlego. Então eu diria que nossa expectativa é de um mercado com espaço para trabalhar firme, evoluindo um pouco ainda, outubro, novembro, talvez dezembro um pouco mais calmo, mas mesmo com essa expectativa na nossa visão positiva, aproveitar essas oportunidades e travar pelo menos um preço mínimo seria a nossa indicação, porque esses últimos meses aí eles não têm sido de brincadeira, né? Se a gente pegar essa queda que aconteceu em agosto e a alta que aconteceu entre setembro e o comecinho de outubro, se a gente usar como referência, as duas movimentações estão entre as 5, 6 mais altas, mais fortes, desde 1998, pelo menos. Então, a queda foi a maior queda desde 98, e essa alta, considerando setembro para outubro, foi a sexta maior desde 1998.
Então, assim, o mercado não tá movimentando de maneira sutil. A volatilidade está alta e isso exige uma atitude aí de cautela na nossa visão.